Queridos, há textos da palavra de Deus que quando nós os lemos, ele é como um azeite, como algo agradável. Ele nos envolve com calor, com prazer, com satisfação. Evidentemente que toda a palavra de Deus produz isso quando nós a lemos segundo o mover do Espírito Santo. No entanto, há outros textos que isso está à flor da pele. Basta que você leia, não é necessário meditar, apenas receber. E o texto que nós vamos ler nessa noite e vamos meditar é um desses textos que são agradáveis aos nossos ouvidos e enche o nosso coração de esperança e enche a nossa vida de alegria. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 até o 10. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 até o versículo 10. E vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, abençoada noite do Senhor. Nos diz a palavra do Eterno: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Não é bom o texto? Não é agradável aos nossos ouvidos? Mais uma vez, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque um dia tu olhastes para nós e com a tua grande graça nos alcançou, Senhor, nos fazendo povo, Pai eterno, nos tirando do pecado, mudando a nossa vida e constituindo-nos como raça eleita. Nós te louvamos por isso, ó Espírito, e queremos que no decorrer dessa palavra, tu venhas edificar o nosso coração, falar conosco para que possamos sair deste lugar feliz com a tua palavra, feliz contigo, Senhor, e com o coração cada dia mais carente da tua presença. Ó Espírito, fala conosco, é o que nós clamamos em nome de teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Essa palavra do Senhor ela é muito interessante porque é uma promessa grandiosa para a vida daquele que crê. É uma promessa grandiosa para todos nós que um dia abraçamos a causa de Cristo Jesus, uma promessa grandiosa para cada um daqueles que querem viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. E quando nós lemos o início deste capítulo, nós vamos ver que somos chamados à responsabilidade, para a necessidade de buscarmos o Senhor e para vivermos segundo a sua vontade, para vivermos segundo o seu querer. E quando nós, amados, abandonamos o pecado, abandonamos as coisas erradas, abraçamos ao Senhor Jesus, abraçamos o reino de Deus, assim que nós criamos, desenvolvemos comunhão com Ele, grandes coisas o Eterno tem preparado para as nossas almas. E esses versículos que nós lemos chamam-nos a atenção exatamente para isso, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, nos deixar envolver por Ele, nos deixar guiar, que todos os aspectos da nossa vida seja tomado pela sua graça e pela sua misericórdia. E assim, irmãos, certamente vamos entender que primeiro nós fomos escolhidos pelo Senhor. O Eterno olhou para nós lá da sua glória e Ele teve compaixão das nossas vidas. O Senhor, irmãos, Ele chamou-nos e nós que estamos aqui atendemos o chamado de Cristo Jesus, abraçamos a causa do Senhor e o Eterno nos tira do pecado, nos tira do mundo errado e nos coloca debaixo da sua santa e bendita presença.
E é isso que Deus quer fazer com cada um que está sobre a face da terra. E o chamado do Senhor é diário. A cada instante o Senhor chama o povo, chama aqueles que estão prontos para ouvir, mas muitos não querem ouvir a palavra do Eterno, porque preferem viver segundo o seu próprio entendimento, segundo aquilo que eles entendem como bom, e deixam a palavra do Senhor em segundo plano. Oh, amados, nós precisamos entender que o Senhor nos ama, que Deus nos ama, que Deus tem um carinho muito grande para com as nossas vidas, um carinho tão grande, mas tão grande, que nós não poderemos jamais entender. Não vamos entender, amados, mas para que nós possamos cada dia mais buscá-lo e vivenciá-lo com todas as forças da nossa vida. Nós queremos Deus, mas nós não queremos servir ao Senhor, irmãos. Mas o Eterno está pronto a nos acolhermos e nos prepararmos para que nós possamos viver a sua vontade e que a sua palavra gostosa, agradável aos nossos ouvidos, que desce como algo quente, como algo suave sobre o nosso ser, possa nos envolver poderosamente. E é isso, irmãos, que nós lemos no versículo 9, a Bíblia diz: vós, porém, ouça, vós, porém, quem é vós? Somos nós, amados. A palavra é direcionada a cada um de nós. Vós, porém, irmãos, nós precisamos abraçar Cristo Jesus, a pedra angular, aquele que é mais importante, aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que pode nos colocar de pé, aquele que pode nos abençoar, abrir estradas para nós, abrir caminhos para nós, aquele que acima de tudo pode nos levar para os céus, para que ali possamos eternamente estar na sua presença. Este é o Senhor, este é o Todo-Poderoso, este é o chamado, este é o convite para todos aqueles que estão prontos a ouvir o Todo-Poderoso. Irmãos, será que nós temos ouvido o chamado do Senhor? Será que o vós, porém, a palavra de Deus para o nosso coração, será que ela tem adentrado a nossa vida? Nós temos dado espaço para Cristo em nosso viver? Será que nós temos realmente, queridos, mesmo sendo escolhidos pelo Senhor para que o nome dele seja honrado e glorificado na nossa vida, será que nós temos dado espaço para Deus no nosso viver? Irmãos, nós precisamos deixar que a nossa vontade fique em segundo plano, para que o Senhor venha edificar em nós a sua casa espiritual, para que Ele venha edificar em nós a sua morada, para que Ele nos prepare para que sejamos morada do Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos, o vós, porém, que diz a palavra, o vós, porém, que somos nós, temos que nos preparar, adequar a nossa vida e nos colocarmos em situação que seja agradável ao Criador. Mas o texto não para no vós, porém, e continua dizendo: vós, porém, sois raça eleita. Sois raça eleita. Irmãos, a eleição do Senhor, ela é aberta a todos aqueles que querem servi-lo, a todos aqueles que querem amá-lo, a todos aqueles que querem fazer a sua vontade. A eleição do Senhor é para você, é para a minha vida, é para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, deixar que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida. O cuidado de Deus venha à existência no nosso viver, para que assim, irmãos, em contraste com aqueles que vivem a desobediência, que vivem o erro, que vivem o pecado, nós possamos viver como raça eleita, ou seja, como povo que tem Cristo Jesus no coração. E muitas vezes nós não temos visto a grande graça do Todo-Poderoso, é porque nós não temos vivido como aqueles que foram eleitos, chamados, separados para fazermos somente a vontade do Criador. E o Senhor, irmãos, que Ele quer nos constituir como raça, como um povo separado, para que a sua glória se manifeste na nossa vida, na nossa existência. E nós queremos isso? E nós queremos isso? O Senhor quer isto para a nossa vida, o Senhor deseja isso para a nossa vida, e nós desejamos isso para a nossa vida? Quantas vezes, amados, nós estamos vivendo neste mundo conforme os rudimentos, conforme as normas deste mundo, mas não estamos aqui para ser o sal, para ser a luz. Nós não estamos aqui para demonstrar a este povo que Cristo Jesus é o caminho, que Cristo Jesus é tudo, é o que há de mais importante.
Quantas vezes, amados, nós é que nos deixamos envolver pelo mundo e não envolvemos o mundo com aquilo que é de Deus. Quantas vezes o pecado encontra lugar no coração, aquilo que é lá de fora, aquilo que é ruim, aquilo que é das trevas, consegue adentrar o coração e pior, fazer morada no coração. Irmãos, nós precisamos vigiar continuamente, porque o Senhor quer que sejamos raça eleita, povo eleito. Declare para o Senhor: eu sou raça eleita. Vamos declarar nesse momento: eu sou raça eleita, eu sou raça eleita, eu sou raça eleita. E estou nesse mundo para testemunhar do poder, da graça e da grande misericórdia do Senhor. Oh, glórias! Precisamos ser cidadãos do céu, povo dos céus. Precisamos ser cidadãos dos céus. Precisamos ter um passaporte escrito Reino dos Céus. E mostrarmos esse passaporte onde quer que estejamos. É isso que Deus quer e este é o chamado do Senhor. Essa é a escolha de Deus para a nossa vida e nós não podemos fugir dela de forma alguma, porque o Senhor te escolheu, mas tu precisas querer ser o escolhido do Senhor. E esse é o grande problema. Nós muitas vezes não queremos ser o escolhido do Senhor. E diz ainda o texto que nós lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, aleluias, oh glórias, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos sacerdócio real, aleluias. Nós somos sacerdotes do Rei, nós somos sacerdote do Todo-Poderoso. Portanto, queridos, como sacerdote, precisamos carregar em nós as marcas de Cristo Jesus. Os nossos atos, o nosso falar, o nosso agir, em tudo quanto façamos, as marcas do Senhor, elas precisam serem visíveis. As pessoas precisam ver Cristo Jesus em nós. E nós não podemos nos calar, irmãos. Nós não podemos nos calar. O sacerdote fala do amor de Cristo. O sacerdote fala do poder do Senhor. O sacerdote fala da grandiosidade do Mestre. O sacerdote fala de salvação. E nós, como raça eleita, povo escolhido pelo Senhor, nós não podemos, queridos, nos calar de forma alguma. Se é bom para nós, nós temos que desejar oferecer ao próximo. Amém? A salvação é boa para você? Não é, ninguém respondeu positivo. Mas a salvação é boa para você, amados? Oh, glórias! A salvação é boa para nós. Na verdade, não há nada melhor. Não há prêmio maior que possa ser dado a alguém, a não ser a salvação. Só que nós precisamos viver. Já que a salvação é boa, a salvação é agradável, a salvação é gostosa, nós precisamos viver essa salvação, igreja. E testemunhar dessa salvação para que as pessoas também queiram alcançar a graça do Senhor e ouvir o chamado do Mestre. Só que eu preciso ser sacerdote, instrumento do Senhor, para testemunhar dessa grande salvação, deste grande milagre, que é a nossa transformação de homem sem futuro, pecador, imundo, mergulhado no pecado, em pessoas santas, puras, lavadas e purificadas no sangue de Jesus Cristo. Somente, amados, somente o amor do Senhor poderá fazer isto para conosco. Somente o amor do Senhor, porque se fosse nosso caso, se nós fôssemos dar esta bênção ao próximo, com certeza nós iríamos retê-la. Porque nós não sabemos amar como o Senhor sabe amar. Haja vista que o Senhor é a essência do amor. E quando nós nos deixamos envolver pela sua graça e pela sua misericórdia, o Eterno vem e Ele muda por completo nossos conceitos, nossas atitudes, nossas ações. E vamos deixar de viver a religião, de viver a aparência da vida ou as vãs filosofias desse mundo louco, para vivermos a verdade de Cristo Jesus com todo o nosso ser, com todo o nosso desejo, com todo o nosso coração. É isso que Deus quer para cada um de nós, é isso que Deus quer para a tua vida, é isso que Deus quer para a tua vida.
Portanto, não se esconda, não se esconda, não escolha as cavernas da vida para ali ficar escondido, porque o Senhor há de encontrá-lo também nas cavernas da vida. E o Senhor te chama onde quer que você esteja. Se hoje você encontra-se num poço de lama, se você encontra-se mergulhado no pecado, se você encontra-se com prazer dentro do pecado, é dia oportuno para uma mudança de vida, é dia oportuno para tornar-se sacerdócio real, homem, mulher, jovem, escolhido para servir, para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Mas voltando às palavras de Pedro, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Oh, glórias! Nós somos o quê? Nação santa. Aleluias! Nós somos nação santa. Oh, glórias! Irmãos, algo santo é algo separado. Separado de quê? Separado do pecado. E o pecado é gerado pelas trevas, o pecado é gerado pelo inimigo, o pecado é gerado por Satanás, e nós precisamos viver como nação santa, ou seja, separado do reino das trevas, separado do reino do inimigo, preparado para vivermos somente a vontade do Senhor. Queridos, como nação santa, é preciso entendermos que não há lugar para o pecado. Nação santa gera cidadãos santos. Cidadãos santos não gera pecado na sua vida, mas gera santidade. Santidade gera santidade. Santidade gera louvor. Santidade gera adoração. Santidade gera exaltação ao Criador. E é isso que Deus deseja da sua nação. E é isso que Deus deseja do seu povo. E nós, amados, como igreja que somos, precisamos estar cada dia mais aos pés de Cristo Jesus, voltados para o Senhor, entendendo que somos um povo particular, um povo separado, um povo escolhido, escolhido por Ele, para fazermos parte da sua nação e para vivermos a sua verdade, enquanto na terra estivermos e quando lá na glória estivermos, eternamente usufruir das bênçãos que Ele tem para aqueles que foram fiéis. E é isso que Deus quer da nossa vida, povo dos céus. O Senhor quer que sejamos nação santa, homens, mulheres, cada dia mais dedicados, consagrados, voltados para a sua honra, voltados para a sua glória. E neste caminho como nação santa, nessa jornada como cidadãos dos céus, nós não podemos abrir espaço em nosso coração para o pecado. Nós não podemos abrir espaço em nosso coração para as obras da carne. Nós não podemos ceder lugar para as trevas. Entendamos isso, irmãos. Entendamos isso. O apóstolo Pedro, ele entendia dessa verdade. E ele, movido pelo Espírito Santo, com certeza uma revelação do Senhor, ele ensina a igreja, ele ensina-nos a vivermos cada dia mais na busca incansável pela presença do Criador. Nós não podemos, igreja, nos cansar de buscar o Senhor. Não canse-se de buscar o Todo-Poderoso. E se você está cansado de buscar o Senhor, eu quero trazer para ti uma revelação, não é das melhores. Mas aqueles que cansam de buscar o Senhor é porque nunca tiveram o Senhor. Porque aqueles que um dia aceitaram a Cristo, ouviram o chamado do Eterno, aqueles que ouviram o vós, porém, ouviram que são raça eleita, que são sacerdócio real, esses, amados, ouviram a voz do Eterno e foram lavados e purificados e feitos em sacerdotes, morada eterna, nação santa. Esses, queridos, não se cansam daquilo que é de Deus, porque a sua essência é semelhante à de Cristo. E não há na palavra, em lugar algum, que Cristo Jesus cansou-se do reino. Não existe na palavra nenhuma afirmação, não existe na palavra nenhum texto que diz que o Senhor Jesus se cansou do reino dos céus, mas diz que Ele foi até as últimas consequências para que nós pudéssemos ser alcançados e feitos em cidadãos desse reino amado. Amém, queridos? Portanto, amados, se você está cansado de andar, cansado de servir ao Senhor, reflita.
talvez você nunca tenha conhecido de fato o Senhor. Reflita, amados, talvez você nunca foi nação santa do nosso Senhor. Mas o texto continua dizendo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que bênção. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, algo exclusivo é porque só tem um dono, é fechado, não é aberto. E o Senhor nos diz e nos afirma que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor é o único dono, o Senhor é o nosso único Senhor, o Deus o Todo-Poderoso é o nosso único Senhor, e nós temos que viver, irmãos, em conformidade com a sua palavra. Essa é a verdade do Eterno para as nossas vidas, essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Você se considera propriedade exclusiva de Deus? Pense. Você que ouve esta palavra, você se considera propriedade exclusiva de Deus? Oh, glórias, aleluias, amém. Estou olhando para uma igreja santa, para pessoas lavadas e purificadas no sangue de Cristo Jesus. Estou falando para pessoas que ouvem esta palavra, pessoas santas, lavadas e purificadas no sangue de Cristo Jesus. Porque, irmãos, para sermos propriedade exclusiva de Deus, o pecado precisa ser arrancado pela raiz da nossa vida. O pecado precisa ser extirpado, arrancado, queimado. Nós não podemos de forma alguma deixar espaço, alimentar o pecado, alimentar aquilo que não é a vontade do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus só se aplica àqueles que de fato vivem Jesus acima de todas as coisas. Aqueles que mortificaram a carne, aqueles que mataram a sua própria vontade, aqueles que deixaram a sua carne crucificar na cruz com Cristo Jesus. Para sermos propriedade exclusiva de Deus, igreja, nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas e com todas as forças de nosso ser. Nós temos que ir até as últimas consequências, mas não vamos negar a Cristo Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida, mas jamais conservar a vida para que o pecado nela seja exaltado. Amados, como propriedade exclusiva de Deus, nós entendemos que fomos comprados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. Fomos feitos em povo do Senhor e nação santa. E nós, queridos, se somos de fato do Senhor Jesus, não há Satanás, não há demônios, não há força desse mundo, não há força do mundo das trevas que pode nos separar, nos arrancar da presença do Senhor. Amém? Nada poderá nos arrancar da presença de Deus, igreja, nada poderá nos arrancar, porque nós estamos alicerçados na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. O Senhor nos fez o seu povo que Ele escolheu, povo que Ele deu o chamado, e esse chamado com certeza foi ouvido, foi acatado, e hoje estamos aqui, porque nós amamos o Senhor. Irmãos, como povo de propriedade exclusiva de Deus, não dê lugar às trevas, não dê lugar às trevas, não dê lugar ao pecado, não dê lugar às trevas na nossa vida, irmãos, mas vivamos a santidade acima de todas as coisas, a verdade do Senhor com todas as forças, vamos até as últimas consequências, até o sangue, mas não vamos deixar o pecado adentrar o nosso coração. Irmãos, essa é a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. É isso que Deus quer quando Ele nos chamou. Ele quer que sejamos santos, para que assim sejamos utilizados, sejamos instrumentos, sejamos úteis na sua mão. E é isso que diz o texto. Mais à frente diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Amém? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Irmãos, nós não estamos sobre a face da terra soltos, levados pelo vento como palha seca. Não, de forma alguma. Nós estamos sobre a face da terra com um projeto, com um objetivo de Deus. O Senhor tem um projeto na tua vida. O Senhor tem um objetivo na tua vida. E o Senhor quer levá-lo para a sua presença. E aqueles que ouviram o chamado do Senhor, aceitaram ser escolhidos pelo Criador, o Eterno coloca nas vossas mãos, coloca nas nossas mãos uma missão, amados, uma missão que nós não podemos nos calar, nós não podemos reter, nós não podemos sentar à beira do caminho e esperar que outros façam. Não, a missão é minha, a missão é sua, a missão é daqueles que são cidadãos da nação santa. E a missão, irmãos, é proclamar as verdades de Cristo Jesus, é proclamar a glória do Senhor, é proclamar o poder do Todo-Poderoso, é demonstrar em atos e atitudes que o nosso Deus vive, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é poderoso. E eu quero afirmar, irmãos, que esta missão, ela é para sacerdotes, exclusivamente para sacerdotes. Mas eu quero ir além e afirmar a você que todos aqueles que foram chamados, que ouviram o chamado do Senhor, que acataram o chamado do Todo-Poderoso, são feitos em sacerdotes. Portanto, é para todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O entendimento que o Senhor nos dá na palavra é que eu tenho a obrigação de testemunhar do seu poder e da sua glória. Mas nós temos essa mesma missão, essa mesma obrigação. É minha obrigação, é tua obrigação, é nossa obrigação como sacerdotes, como cidadãos dos céus, em falar do grande amor do Senhor, o amor que nos envolveu, o amor que nos tomou, o amor que nos libertou das trevas, queridos. E eu não posso calar-me, você não pode calar-se, nós temos que testemunhar de Cristo Jesus, mas entenda, servir ao Senhor não é fardo, servir ao Senhor não é fardo, igreja, servir ao Senhor é privilégio, e nós precisamos entender que o Senhor concedeu-nos esse privilégio, é o privilégio de estarmos na sua presença e de testemunharmos o seu poder e da sua grande graça. O Senhor, irmãos, te escolheu para essa missão. O Senhor te escolheu, Ele te chamou e Ele te prepara para que você vá, para que você dê frutos, para que você não seja estéril, mas para que você seja mãe, pai de muitos filhos por este mundo afora, irmãos, por este mundo afora. Queridos, não nos deixemos calar pelas trevas. Não nos deixemos calar. Irmãos, queira você ou não ouvir esta palavra, mas tenho que falar. Todos os momentos, todas as vezes que nós retemos a palavra de Deus, todas as vezes por um motivo ou outro deixamos de testemunhar de Cristo, eu quero afirmar para vocês que esses motivos não vêm de Deus para a nossa vida, mas vêm lá das trevas para a nossa vida, e nós o ouvimos e damos lugar, e nos calamos e não testemunhamos de Cristo Jesus. Esta é a missão do inimigo de nossas almas. Esta é a missão dele, amados. É fazer você calar, é fechar a tua boca, é enterrar o chamado de Deus na tua vida, é tirar você do reino da nação santa, do reino dos céus, e trazê-lo de volta para o reino das trevas. E muitas vezes o reino das trevas se mostra atrativo, cheio de luzes, mas a partir do momento que a pessoa pisa nele, descobre, amados, que é a perdição, que é a destruição total. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, oh amados. O Senhor tem o melhor para cada um de nós.
O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor. Basta que estejamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos estar prontos, igreja. No versículo 10 diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora, pois, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É a promessa do Senhor que veio à tona, manifestou-se, alcançou-nos e fez-nos povo. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Irmãos, o Senhor tem a bênção para a tua vida. E nós não nos cansamos de falar isso e afirmar e reafirmar. Deus tem a bênção para a nossa vida, mas eu preciso querer a bênção e viver a verdade do eterno, porque Ele há de abrir as portas do céu sobre a vida daqueles que são fiéis, e esses hão de experimentar o melhor que Deus tem, o melhor que Deus tem, haja vista que Ele não é homem para mentir, e a promessa dEle é que aqueles que se achegam a Ele comerão o melhor desta terra. Amém? Creia nisso. E o texto agradável, o texto que desce de forma agradável, que enche o nosso coração, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora, pois, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, glórias! A palavra é boa, a palavra é boa, a palavra é agradável aos nossos ouvidos, mas acima da bondade da palavra e de ser agradável, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Ela é poderosa para que a vontade do Eterno se torne uma realidade na vida daquele que crê. Você crê? Prepare-se para ver a glória do Senhor. Você crê? Prepare-se para ver o Senhor agindo poderosamente na tua vida e através da tua vida. Prepare-se para ser instrumento útil, cidadão verdadeiro, verdadeiramente dos céus, cidadão que possua documentos que as trevas não podem rasgar, porque foi dado por Cristo Jesus. Amém? Documento dado por Cristo Jesus, cidadãos do reino celeste. Que sejamos assim, povo dos céus, homens e mulheres, dedicados e consagrados para a honra e para a glória do Senhor. E prepare-se para o grande mover de Deus na tua vida. Coisas maravilhosas acontecerão, milagres poderosos, intensos, acontecerão na vida daqueles que creem. Creia, viva e experimente o poder de Deus na tua vida. Afinal de contas, és sacerdote do Senhor. Lembre-se disso, tu és sacerdote do Senhor. O pastor que vos fala não é apenas o sacerdote, mas todos nós somos sacerdotes aos olhos do Senhor. Prepare-se para fazer a obra, prepare-se para ser útil, prepare-se para trabalhar, porque o chamado do Senhor é para a tua vida. Amém? Vamos orar, queridos. Deus de amor, nós te louvamos pela palavra e queremos clamar que tu venhas mover em cada coração, Senhor, dando o entendimento, dando a compreensão, para que possam viver como sacerdócio real, como sacerdote do reino, para que entendam que são cidadãos do reino celeste, para que te abracem, para que vivam a tua verdade, para que sejam tomados pelo teu Espírito, alimentados pelo teu Espírito, para que a tua graça os envolva de uma forma grandiosa. Oh Espírito Santo de Deus, confirma essa palavra nos corações, para que cresçam para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus.
Mensagem número 642.